Olá, me chamo Humberto Júnior, sou psicólogo clínico, psicanalista lacaniano, supervisor e escritor. E esse é o podcast Alô Lacan, um podcast para tratar, comentar e criticar o lacanismo contemporâneo, a prática psicanalítica e não só. Então, Gabriel, é uma honra recebê-lo nesse episódio, em que a gente intitula ele como O que quer um psi recém-formado, para a gente poder pensar os destinos, as expectativas, os percalços, as angústias, principalmente, do início da prática clínica, porque a gente, por exemplo, tenho como amiga um projeto que a gente acaba falando um pouco sobre a prática clínica, mas não é a mesma coisa de nós ouvirmos de alguém que está iniciando sua prática quais são as facetas, as vicissitudes disso. Então, eu decidi convidar você, justamente te vejo muito implicado, né, nesse percurso inicial da clínica. Quero saber de você. Antes disso, quero que você se apresente para quem está nos ouvindo. Depois, fique à vontade para discorrer um pouco sobre essa questão. Primeiramente, quero agradecer o convite aqui, Humberto, por você ter me chamado para o podcast. Sempre tive vontade de participar de um, não sabia que ia ser tão breve assim. Mas eu me chamo Gabriel Aires, eu sou estudante de psicologia, estou no último período da faculdade, da universidade. Seguirei minha prática clínica pelo viés da psicanálise. Essa pergunta, ela é muito ampla. O que quer um psicanalista no início de carreira, alguém que está se formando? É muito difícil responder isso, mas a gente pode elencar a partir de alguns pontos. Bem, a gente quer primeiro exercer a psicanálise, né? Exercer essa prática clínica que, assim, desde do período passado, que é nos 2 últimos períodos do curso, que eu venho exercendo, né? Apesar das primeiras dificuldades no início da clínica, assim, em relação à sua postura, em relação principalmente ao silêncio, foi uma dificuldade que eu enfrentei, assim, no início, e que à medida que a clínica vai caminhando, sua prática, ela vai, de alguma forma, evoluindo, se a gente pode chamar dessa forma, você vai se sentindo mais seguro perante aquilo que você vai fazendo, mas uma dificuldade que eu sinto, que eu senti, muitas das pessoas que chegam na psicanálise, elas chegam através da psicologia, né? Porque é apresentado para ela a psicanálise ali, né? E outras abordagens também, mas que não vai ser esgotado ali de forma alguma, que você vai aprender sobre psicanálise no sentido teórico. Você tem uma visão um pouco ali enxuta do que foi Freud, o que é o inconsciente, como é que é o método de trabalho. Você vê um pouquinho ali de Lacan, se tiver sorte, os professores eles citam Winnicott, dificilmente citam Ferenczi, às vezes dão mérito a Melanie Klein, mas assim, a gente só tem como se fosse a entrada de um grande banquete, sabe? A gente não tem acesso mesmo a essa teoria. E foi algo que me despertou desejo conhecer. Falando um pouco aqui da minha experiência pessoal, um pouco da minha relação com a própria análise, né? Foi que nos primeiros períodos do curso, eu acho que foi por volta do segundo período, sabe? Tava passando por alguns problemas e, pô, vou procurar ajuda, vou procurar algum profissional que venha a me ajudar de alguma maneira. E nisso eu não tinha nem visto nenhuma cadeira de psicanálise, não sabia o que era abordagem, não sabia absolutamente nada. Só pedi o contato a partir de um professor, de alguns profissionais que pudessem me ajudar de alguma forma. E por coincidência ele me indicou uma gama de psicanalistas. E eu tive a felicidade de escolher um e a transferência bateu, né? E eu fui caminhando nesse processo que no início, assim, foi bom aquela sensação de ter alguém para ali ouvir, mas à medida que o processo foi caminhando, eu fui me deparando com certas dificuldades em relação às minhas próprias questões, em relação ao silêncio do analista, que faz parte do processo, e a gente tem que lidar com aquilo, porque eu não tinha visto nada de psicanálise. Então aquela conversa, ela se diferenciava e muito de qualquer conversa que eu tinha em qualquer outro espaço. Como é isso? Eu vou ter que falar muito sobre mim, a pessoa não vai falar nada ou quase nada sobre ele, sabe? E o tempo de silêncio, essa conversa é preenchida com o quê? O que é que estamos buscando? E eu ainda estava muito no início do curso. Para você ver, no início eu tinha uma paixão assim pela terapia cognitivo comportamental, pela TCC. Uma abordagem, se a gente
poder pensar assim, é no polo oposto da psicanálise, né, em alguns aspectos. E enquanto eu estava em análise, eu ainda tinha desejo, não, vou para TCC, e ao longo do percurso eu fui entendendo que isso fazia parte de uma resistência minha de não me abrir perante a certas questões, que a psicanálise ela acabava fazendo com que você tivesse espaço para falar, em algum momento eu teria que falar sobre aquilo. De alguma forma, quando eu fui me permitindo, as resistências elas foram de alguma maneira sendo reduzidas, eu fui me permitindo a falar sobre certas coisas, eu fui percebendo a eficácia do processo em mim em relação a certas coisas da minha vida. Então, algumas mudanças de pensamento, algumas mudanças de comportamento, não porque foi me pedido que agisse assim, mas porque eu construí dessa maneira e foi muito eficiente para mim em certos aspectos. Claro que não é um processo esgotável, mas foi a partir daí que eu comecei a ter interesse em não somente ser um paciente que está ali deitado no divã falando sobre as minhas angústias, mas me aprofundar, principalmente a partir de Freud, o que é que ele trazia sobre a psicanálise, porque eu fui descobrir durante esse processo, e durante esse processo eu já estava pagando a primeira cadeira de psicanálise, se eu não me engano, que a formação do analista ele se dá a partir de um tripé, né? Que seria a análise pessoal sendo o mais importante, o ensino teórico e a supervisão contínua, né? Então eu comecei a me adentrar sobre a psicanálise, principalmente de Freud, depois caminhando um pouco de Winnicott, e agora eu estou caminhando um pouquinho, assim, a passos muito lentos e tímidos na teoria de Lacan, né? Humberto, que ele é especialista nisso, ele pode falar mais a respeito. Gabriel, eu achei muito interessante e eu acho pertinente fazer essa marcação do que você diz sobre a eficácia da psicanálise, né? A eficácia do tratamento psicanalítico na sua vida enquanto sujeito, isso é muito interessante, na influência que isso tem pela escolha, né, da sua linha de trabalho para esse futuro que já se anuncia, né? Esse futuro que já é, na verdade, porque você já pratica a prática clínica desde há algum tempo já no estágio, então é prática clínica. Porque a gente tende nessa polêmica, né, nessa burocratização tão a qual a psicanálise é tão convocada, de dar uma resposta, né, de uma melhora, né, Uhum, de evidenciar cientificamente uma teoria que não se quer isso, né, porque o que quer a psicanálise? Tudo menos essa evidência dita científica, né, que se enquadre no rol das ciências humanas e tudo mais. E eu acho que esse ponto que você traz da eficácia da psicanálise ele toca nesse contraponto dessa urgência de tentar colocar a psicanálise numa caixinha, né? E você faz um paralelo com outra ciência que você se interessava, você se engraçava no início do curso, onde se espera que o sujeito dê, se espera do sujeito em tratamento uma resposta. E o que é que nós esperamos do sujeito em análise? Que ele fale. Uma vez eu fui indagado, né? Você falou do silêncio do analista, e uma vez eu fui perguntado: você vai só me escutar? Você vai só me escutar, né? Como se já não fosse muita coisa, né? bastante. Como se só escutar fosse pouca coisa. E na verdade não é, né? Eu acho que esse silêncio que você coloca no início do seu tratamento, esse silêncio que você questionava, o que é que vai haver, o que é que vai existir nesse contraponto, né, entre a fala e o silêncio? Eu acho que o que existe é o sujeito, o que aparece é o sujeito, né, nesse silêncio. Eu achei muito pertinente isso que você fala sobre a eficácia da psicanálise, a eficácia do tratamento, desde que você, isso que você diz, né, de estudar o Lacan, eu vou acompanhando, né, porque eu te sigo já há um tempo, você passou por Winnicott, vem do Freud, os Uhum. Ferenc, e agora se arriscando por Lacan, coragem. Eu tenho um professor ao qual ele me ajudou muito, né, que é o Lucas Napoli, e ele, assim, diz para inicialmente a gente não se preocupar muito em definir uma linha na psicanálise, e sim a gente ir conhecendo, porque não é a psicanálise, né, a gente tem as psicanálises, várias linhas teóricas que elas se complementam e em alguns pontos se contradizem bastante, né, então, por exemplo, é interessante a gente saber isso de uma maneira mais plural,
E foi uma dificuldade que eu senti durante o curso de psicologia. Lembrando que você não vai ver psicanálise de uma forma densa no curso de psicologia, mas você vai ver uma entrada, um aperitivo do todo. E muitas vezes eu acho que a maneira como é passada, ela não é acessível para quem está tendo o primeiro contato com a teoria. Às vezes, começar a psicanálise dentro da Universidade de Psicologia, a partir dos textos de Freud, mas isso de alguma maneira, ao meu ver, indiscriminado ou não sendo da melhor forma, ou até mesmo começar a ministrar psicanálise a partir dos matemas de Lacan. É algo muito complexo para quem está tendo a primeira vez o contato com a teoria. Então, com o meu primeiro contato com a psicanálise foi de repulsa. Mesmo eu estando em análise, o ensino teórico para mim foi de repulsa. Eu olhei para aquilo ali e achei incompreensível o que era essa sexualidade que Freud estava falando. Tudo é sexual, porque a gente cai na ideia de sexualidade e está atrelada à genitalidade do senso comum, porque a gente vem de um outro lugar, a gente vem da visão do público mesmo, né, em relação ao que é sexualidade, e tem outra conotação dentro da teoria psicanalítica. Então, algo que vem me ajudando nesses últimos tempos, no sentido de teoria, no sentido de ter boas pessoas às quais me inspirar, é, por exemplo, ter algumas pessoas como mentores, no sentido de que, por exemplo, algumas pessoas que já estão nesse percurso clínico há mais tempo e que, de alguma maneira, eu posso me espelhar neles em certos aspectos que podem contribuir com a minha prática clínica, né? Creio eu que minha prática ela será mediada, obviamente, pela minha análise pessoal, como ela foi e está sendo conduzida, pelo supervisor que você tem e pela linha teórica e principalmente por aqueles que você elege para estar nesse percurso com você, né? Eu vejo que você, Humberto, posta vez ou outra nos grupos de pares, né? E eu acho isso muito interessante. Eu acho que falta muito isso para quem está começando a psicanálise, esse espaço para discutir, principalmente teoria, porque a gente sente na pele muita coisa sobre análise pessoal, lê de uma maneira assim, uma certa solidão, entre aspas, ou uma solitude, lê sozinho os textos e às vezes não tem com quem discutir aquilo. E eu acho que é fundamental esses espaços, sabe? Esses espaços são fundamentais para a construção também da troca de saber. Sim, com certeza. Eu acho que você toca num ponto que acaba sendo delicado, interessante e necessário de ser falado. E é um ponto que eu defendo, sabe, Gabriel? Que é a respeito da questão do ensino da psicanálise nas universidades. O Freud já estava preocupado, né, sobre essa questão do que se dizia da psicanálise dentro do campo universitário, mas isso toca numa pesquisa que eu fiz há um tempo, né, e eu levei para um grupo de estudos em específico, e a gente foi discutir muito sobre isso, que foi datar historicamente, no Brasil principalmente, o momento em que a psicanálise entrou como uma das escolas de psicologia. Por quê? Tocar nesse ponto? Porque isso é relevante para a transmissão da psicanálise. Porque no campo universitário, no meio universitário, não se transmite a psicanálise, se ensina a psicanálise. Então, a gente precisa também falar dessa diferença do ensino e da transmissão, né? Por exemplo, você toca nesse ponto da dificuldade de apreensão, de compreensão de alguns pontos dos matemas lacanianos em específico. Os matemas eles podem ser ensinados. E aí a gente confunde muito e o meio psicanalítico ele é tomado por uma confusão que em dado momento isso é bom, mas é muito ruim. Porque afugenta aqueles que chegam, bons profissionais que chegam, aqueles que suportam a angústia de não saber, ficam, aqueles que não voam, né, para outros lugares. E por quê, né, eu tenho essa visão? Primeiro que eu tenho uma crítica muito forte a essa questão da psicanálise nas universidades. Julgo que é importante haver, né, continuar havendo as disciplinas de psicanálise e tudo mais, mas, por exemplo, o que é feito no estágio de psicanálise na universidade? Como é ensinado? Primeiro que você precisa praticar o modelo médico, né? Você precisa fazer de curso, você precisa fazer relatório, você precisa se submeter a um sistema, você precisa ter uma nota do estágio. Então, você não está praticando a psicanálise, primeiro ponto. Por exemplo, os psicanalistas que são supervisores nas faculdades
poderiam minimamente estar motivados ou motivar os alunos a se interessar, se enveredar, a adaptar o sistema a uma prática psicanalítica. Entender que, por exemplo, o que é que se anota de uma sessão? Você aprende na faculdade, na universidade, que você precisa fazer um decurso. O paciente chegou, deu bom dia, abriu a porta, sentou na poltrona e ele está mexendo a perna hoje muito. Eu dei bom dia, como é que você está? Me fale mais sobre isso, porque sua perna está balançando. Então, é isso que a gente aprende. E assim, por exemplo, nos grupos de supervisão aos quais eu conduzo e nas supervisões individuais, as principais dificuldades dos psicólogos que trabalham com a psicanálise ou que são psicanalistas é o que se escreve de uma sessão. E onde é que nós aprendemos isso? Na faculdade? Na universidade? O modelo médico. Então, essa é a minha crítica à psicanálise nas universidades. Depois, que essa questão que eu falava, né? E você traz isso de uma forma muito necessária, sobre a questão do ensino e da transmissão. O matema lacaniano ele pode ser ensinado. É uma questão de compreensão, de saber que o A maiúsculo é o grande outro, que o A minúsculo pode ser o pequeno objeto A, mas também pode ser o pequeno outro, de que a linha pontilhada é a linha imaginária. Isso não se transmite, né? E aí a gente entra. O que é a transmissão na psicanálise? É a transmissão de um saber que não se sabe. Todavia, que saber que não se sabe não é viver na ignorância. E eu acho muito interessante a forma com que você traz isso e a delicadeza com que você traz. É aquela noção, né, de que a universidade ela não vai lhe ensinar sobre a psicanálise, não tem como. Ela vai, talvez, lhe dar uma colherzinha de sopa ali para você começar, talvez, a se interessar por isso, né? Não é à toa que você não precisa vir da psicologia para se tornar um psicanalista, né? Freud já falava disso, acho que no artigo dele sobre análise leiga, né? Que você pode vir de outras áreas, você pode vir da filosofia, você pode vir da história, e fazer seu percurso dentro da psicanálise. Mas nesse início de prática clínica, eu também senti a necessidade de alguma maneira, expor minha caminhada, expor o meu trabalho, nem que seja a partir do que eu estou lendo, vou fazer um resumo, vou tentar deixar isso numa linguagem acessível para aquele que tem um certo interesse em entender, em saber mais sobre aquilo, também está no seu percurso na psicanálise, ou mesmo um possível futuro paciente, olhe para aquilo ali e também dê uma credibilidade a você. Eu acho que a gente não pode pensar tanto hoje a psicanálise como algo que seja restrito e ausente das redes sociais. Eu acho que ela pode, apesar da opinião de alguns professores, geralmente mais antigos, seja um pouco contrários a essa certa exposição da psicanálise no meio das redes sociais, na internet, eu me faço como oposição a isso, sabe? Eu acho que a gente está ali prestando um serviço. Particularmente, eu sou contra quem adota a psicanálise como sendo um estilo de vida, sabe? Para mim, no sentido, é uma profissão, é um trabalho, e a gente exerce ali uma função, e a gente, de alguma maneira, tem que divulgar nosso serviço. A gente está fazendo a psicanálise no nosso tempo. Não é esquecer o que Freud disse, não é esquecer o que Lacan disse, não é construir algo do zero a partir disso. Não, é a gente respeitar nossas bases e adequá-las às necessidades do nosso tempo atual, não no sentido de diagnóstico, mas no sentido de como a gente vai fazer esse trabalho. Porque a psicanálise ela veio se modernizando. Freud antes atendia 5, 6 vezes por semana. Esse modelo é inviável nos dias de hoje. Por sorte, se a gente conseguir, a gente consegue atender um paciente 2 vezes por semana, mas geralmente são restritas a uma sessão. E o que é que a gente faz com isso? A gente começa a adaptar a nossa prática clínica, seja a partir da divulgação, seja a partir da prática em si, para o novo contexto, né? Isso é extremamente irrelevante, Gabriel, essa questão das redes sociais. Por exemplo, quem é que fala que não existe psicanalista nas redes, né? Não é disso que se trata muito, mas quem é que critica? Quem é que... Eu me lembrei do meme da Jojo Todinho, né? Quem critica? Quem critica a exposição, como você coloca, né? São psicanalistas que já têm 20 anos de experiência e não precisam fazer a psicanálise chegar a outros, não precisam movimentar sua clínica. E hoje o Instagram, por exemplo,
é um meio pelo qual você vai movimentar a sua clínica. As pessoas vão saber o que você está estudando, vão saber que podem estudar com você, vão saber que podem fazer supervisão com você. Hoje eu tenho um laço com pessoas que trabalham com a psicanálise de lugares inimagináveis, que eu jamais imaginei chegar em outra instância. Então, é muito fácil você, por exemplo, ter uma clínica estabilizada, uma vida que você vive a partir da sua prática e dizer, não, isso não serve. Mas como é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou estar à altura desse tempo? E esse tempo ele me pede. Então, acho que, assim, tudo bem, tem umas ressalvas, né? Porque tem muita besteira também nas redes sociais. Mas eu acho que isso não precisa ser generalizado, porque pesa. Eu digo pesa na gente porque eu também passo por isso, né? De receber críticas a todo momento, as pessoas que descredibilizam e vai e vem. Então, é uma coisa que quem está ali passa, e tem pessoas que vão até ali para dizer não deve usar isso aqui, né? Uma vez eu achei muito engraçado. Tem uma psicanalista que foi até o Instagram e disse: não credibilize psicanalista que está no Instagram. E ela falou isso no Instagram, né? Meu Deus. É interessante isso que você falou, Humberto, e eu concordo muito com você no sentido da gente pensar, por exemplo, muitas vezes, psicanalistas que estão muitas vezes há décadas dentro da clínica, às vezes dentro do ensino, dentro das universidades mesmo, e dizer que não devemos ou não podemos, de alguma maneira, vincular nosso trabalho às redes sociais. Eu acho muito complicado você dizer isso, porque assim, eu tenho um sonho de viver a partir da minha clínica, a partir da clínica, a partir da atuação dentro do consultório. Claro que não necessariamente vai se restringir a isso, né? Talvez grupos de estudo, dando aulas sobre alguns temas, enfim, nesse caminho de transmissão da psicanálise. Mas como é que você faz isso no contexto em que a gente passa, sei lá, 3, 4, 5 horas do dia na tela do celular, sabe? Se a gente não está nesse espaço, a gente vai ficar restrito ao quê? A indicações de pessoas, de familiares, de amigos, de colegas próximos, sabe? Eu acho que é muito melhor nesse sentido você depender um pouco de si no sentido de ter a liberdade de expor seu trabalho, claro que com as devidas ressalvas, para tentar fazer com que esse desejo venha se concretizar no futuro, né? Justamente. E você fala desse sonho, era algo que me causava no início. No início não foi possível viver só da clínica, porque eu precisava me manter de alguma forma. E aí eu trabalhava em várias outras coisas, trabalhei um bom tempo, ainda como tabelião substituto no registro de imóveis da minha cidade, e depois praticava psicologia escolar, psicologia organizacional, até chegar a viver só da clínica, né? E isso foi possível através das redes sociais. Eu digo isso claramente, abertamente, que sem medo de ser feliz, não se deu por outra via. Foi, por exemplo, hoje eu moro numa cidade, na capital da Paraíba. Na semana passada me ocorreu um fato muito inusitado. Eu fui conhecer dois institutos de psicanálise aqui que já me conheciam. Olha que bacana. Que já É me conheciam, bacana isso, é muito né? legal. Já me conheciam. E aí eu perguntei, mas como assim? Você já me conhece? A gente segue você nas redes, acompanha seu trabalho. E eu disse, caramba, interessante como isso vai tão longe. E a gente não tem tanta proporção. E o quanto é relevante, né? Porque eu cheguei, por exemplo, aqui, sem nenhuma perspectiva de atender presencial, de fazer laços presenciais, mas os laços já existiam, chegaram antes de mim. Então, tem pessoas que assistem seu trabalho e curtem o seu trabalho. Eu acho que toca nesse ponto, que é importante para quem vai estar nos escutando e tem interesse em trabalhar com as redes, que já trabalha, mas também que é assaltado por tantas críticas, né? Pois é, essa questão das críticas nas exposições das redes sociais, eu estava até comentando isso com um dos meus professores recentemente, e ele diz assim: bem, eu me exponho relativamente nas redes sociais, mas me exponho até a medida que eu desejo me expor. E assim, tudo que eu coloco em relação a mim, não necessariamente ele vai se configurar na clínica. Por exemplo, esse professor meu, ele conta, na vez ou outra eu posto que eu estou comendo, que eu estou num barzinho, alguma coisa ou outra, mas dentro do consultório, tento eu ser o mais neutro possível, né? Deixar
meu ego de lado e prestar atenção ali no sujeito inconsciente do paciente. Então, eu acho que no cenário atual há uma nova configuração que exige com que esse estudante, com que esse aspirante a psicanalista, esse estudante de psicologia, alguém que, de fato, acho que a gente pode expandir até para boa parte das profissões autônomas, né? No sentido de que, por exemplo, você vai ter que vender seu peixe de alguma forma. E a gente ficar dependendo apenas de indicações ou de, enfim, recomendações, por que não a gente tentar deixar esse caminho um pouco menos difícil? Você fala que por um tempo passou na psicologia escolar, na psicologia organizacional, até poder viver exclusivamente da clínica, se a gente falar no sentido financeiro, né? Então, é um processo que quando eu converso com outros profissionais, com pessoas que estão há pouco tempo, há mais tempo no ramo da psicanálise, dizem que passaram por esse processo, sabe? E eu fico me perguntando se esse processo ele não pode ser, de alguma maneira, facilitado através desse esforço que a gente faz, por exemplo, de estar divulgando o trabalho nas redes sociais, de estar produzindo algum tipo de conteúdo, de estar tentando buscar algum tipo de interação, algum tipo de leitura sobre certos fenômenos, sobre certos conteúdos, tentando deixá-los mais didáticos. E eu acho, assim, isso essencial, sabe? Eu acho isso importante se a gente for falar de cenário atual. Não só pode, como deve. Eu dizia isso semana passada, inclusive, no Instagram. Postem, mostrem como, com quem, o que vocês estão estudando. Coloquem a cara para jogo. Digam o que vocês sabem. Isso é importante não só para você, mas para tantas pessoas que querem saber sobre aquilo ou precisam vir a saber daquilo. Não que isso vai salvar alguém, mas que de alguma forma vai servir para alguém. E se, como a Clarice Lispector diz, né? Eu escrevo para salvar a vida de alguém, na melhor das hipóteses, a minha. Eu estudo para transmitir para alguém, na melhor das hipóteses, eu mesmo. Então, eu sou o primeiro afetado por aquilo que eu estou transmitindo. Mas, Gabriel, eu quero agradecer a você por esse bate-papo, que deixa inúmeros outros ganchos para a gente poder conversar e tratar em outros espaços. Desejo que esse início, de fato, ele não seja tão difícil, como você diz, né? Que não precise ser tão difícil como foi para outros. O meu não foi tão difícil, eu confesso para você. Foi uma coisa que foi possível por causa do Instagram, das redes sociais. Minha gratidão pelo aceite e a gente vai se vendo em outros espaços. Humberto, eu que agradeço essa oportunidade, essa conversa, esse diálogo aberto aqui que a gente tem, que você promove sobre alguns temas relacionados à psicanálise e à prática clínica. Mas só tenho a agradecer mesmo por essa conversa e que a gente venha se encontrar em outros espaços também. Com certeza, com certeza. Obrigado. Se você gostou desse episódio, siga-me aqui nessa plataforma para receber a notificação dos novos episódios e também me siga no Instagram, @HumbertoJuniorPsi, e também em meu canal no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Um abraço.